Nós vamos agora ter um momento de reflexão na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios tem como tema o amor, e serão duas mensagens neste capítulo, uma hoje e outra no próximo domingo. Hoje nós trataremos dos 3 primeiros versos, de 1 a 3, e no próximo domingo até o final do capítulo. Vamos ler então os versos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Oremos. Deus e Pai, pedimos ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas neste momento, para que possamos entender a Tua palavra. Que o Senhor tome cativo, Deus, os nossos corações e mentes, para que nada venha atrapalhar, Deus, o entendimento e aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós já ouvimos aqui nesta noite, o irmão Arão falou, nós estamos caminhando para o final da campanha de 100 dias de oração em favor das famílias da nossa igreja e da nossa nação, mas nós vamos encerrar essa campanha oficialmente, mas eu pretendo que nós continuemos orando pelas nossas famílias, que as famílias continuem vindo à frente, domingo após domingo, para orar por si mesmas e pelas outras famílias. E eu creio que um tema importante para ser tratado e aplicado na vida da igreja e na vida das famílias é o amor. O amor bíblico, o amor, não o amor romântico como hoje é o entendimento da maioria das pessoas, aquele amor que o poeta disse que seja eterno enquanto dure, que como poesia pode ter até algum valor, mas que na verdade é um contrassenso, porque o próprio texto da palavra de Deus nesse capítulo que nós lemos, nós vamos tratar disso na semana que vem, diz que o amor jamais acaba, né? O amor verdadeiro jamais acaba. Então dizer que o amor é eterno enquanto dura é dizer que o amor pode ser intenso, que o amor pode ser bom, mas que não importa, ele é bom enquanto existir, chega uma hora que ele acaba. Então, se acaba, não é amor, é qualquer outra coisa, mas não é amor. O amor verdadeiro não acaba. Então, o amor é algo que deve ser entendido, porque se não for o amor na vida de uma pessoa, se o amor não estiver nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas palavras, a pessoa pode viver uma vida inteira sem que pode viver uma vida inteira sendo que tudo que ela faça não tenha valor, não seja nobre. E isso é muito triste. Já pensou uma pessoa passar pela vida
viver aí seus 70, 80, 90 anos, e quando ela morrer, ela simplesmente não deixar nada, não ser lembrada por nada do que ela fez ou falou, porque não houve amor na vida dela. E é justamente disso que o texto da palavra de Deus fala, que se o amor não estiver naquilo que nós fazemos, o amor não vale de nada, a nossa vida não vale de nada. Então, baseados nesses 3 primeiros versos desse capítulo 13 de 1 Coríntios, eu quero meditar sobre 3 entendimentos que nós podemos ter sobre esse texto e que eu gostaria de aplicar às nossas vidas, para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual nesta noite. E o primeiro entendimento é de que as nossas palavras, vou começar pelas nossas palavras, porque o texto começa falando acerca do que nós produzimos com a nossa boca. As nossas palavras não têm valor algum se não forem motivadas pelo amor. E não apenas não tem valor algum, mas as nossas palavras podem ser danosas se não forem motivadas pelo amor. É isso que o texto diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, eu posso ser um poliglota, falar a língua dos homens e a língua dos céus. Se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. O sino que ressoa, ele pode ser útil para avisar alguma coisa, como algumas igrejas, por exemplo, avisam a hora do culto ou a hora da missa. Mas se o sino ficar tocando o dia inteiro, quem estiver perto vai ficar irritado, vai ficar com dor de ouvido. O prato que retine numa orquestra, ele tem um momento certo de tocar e tem um efeito fantástico se ele tocar no momento certo. Mas se o percussionista ficar batendo o prato o tempo todo, ele estraga toda a sinfonia, toda a música que está sendo tocada, vai ser danoso. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que se aquilo que nós falamos não estiver permeado de amor, além de não ter utilidade nenhuma, vai causar dano na nossa própria vida e na vida das outras pessoas. Como que as nossas palavras podem causar danos? Nós podemos magoar a pessoa. Uma palavra dita no momento errado pode ferir uma pessoa. Se nós não estivermos com o nosso coração cheio do amor para dizer algo a uma pessoa, nós machucamos as pessoas. Se nós estivermos com ódio no coração, se nós estivermos um coração cheio de egoísmo, pensando só naquilo que nos interessa, nós vamos causar mágoas no coração de uma pessoa. Nós podemos até mesmo destruir uma vida. Uma pessoa que já está numa situação depressiva, que está numa situação difícil, ela pode ser levada a cometer algo muito sério por causa de uma palavra, por causa de algo que nós venhamos a falar para ela. Então precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Nós podemos destruir a vida de uma pessoa ou a reputação de uma pessoa se nós falarmos uma mentira acerca de uma pessoa. Às vezes um homem ou uma mulher tem uma vida inteira íntegra, honesta, e aí alguém inventa uma mentira ou fala uma meia-verdade que também é uma mentira acerca daquela pessoa, e mesmo que aquilo seja desmentido, a pessoa fica marcada por causa daquilo, porque nós sabemos que a palavra nós não temos como pegar de volta. E às vezes uma ofensa, há até um pedido de desculpas, um pedido de perdão,
Mas o pedido de perdão geralmente é feito não publicamente. É interessante como as coisas acontecem. Às vezes alguém ofende uma pessoa publicamente, aí ela percebe a bobeira que fez, e aí quando ela vai pedir perdão para a pessoa, ela não pede publicamente, ela pede em oculto, só para a pessoa. Então a orientação que nós damos é que quando nós ofendemos alguém publicamente, que a gente peça perdão publicamente também. Se você ofendeu alguém ocultamente, só você e a pessoa, peça só para a pessoa, não precisa se expor. Mas se pediu ofendeu publicamente, que seja publicamente, porque uma ofensa pública pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir a reputação de uma pessoa. Uma palavra dita sem amor, uma palavra impensada, pode destruir a vida de uma pessoa. As palavras ditas sem amor, sem a motivação do amor, produzem indecências, palavrões, piadas de cunho moral. Aliás, a maioria das piadas são de cunho moral. Tem piada de crente, piadas assim que nós podemos dizer que sejam inocentes. Mas a maioria das piadas são de cunho moral, ofensivas. E a nossa boca, se não estiver motivada pelo amor, ela vai produzir besteira, ela vai produzir indecência e vai comprometer, se nós somos cristãos, o nosso testemunho cristão. Então, o que a palavra diz aqui? Não adianta eu falar a língua dos anjos e dos homens. Não adianta eu ter um discurso religioso, em outras palavras. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou cristão, se com as minhas palavras eu digo ao contrário. Se publicamente eu professo justamente ao contrário. Porque isso não está refletindo o amor de Deus na minha vida. Com a minha boca, publicamente, eu tenho que refletir aquilo que eu sou diante de Deus. Então, se o amor de Deus está na minha vida, e se eu estou sendo motivado pelo amor verdadeiro, que é o amor de Deus, então as minhas palavras vão refletir isso. Porque senão, eu vou ser como o prato que fica batendo e que não traz benefício nenhum e só traz dano, destoando daquilo que deve ser tocado. Eu vou ser como o sino que vai incomodar, que vai trazer prejuízo. É o que diz a palavra de Deus. Qual é a motivação das nossas palavras, meus irmãos? Qual tem sido a motivação daquilo que nós temos falado? A palavra de Deus em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Esta é a ordem da palavra de Deus. A reflexão é essa: o amor tem sido a motivação daquilo que nós temos falado dentro da nossa casa, no ambiente do nosso trabalho, na nossa igreja, com os nossos amigos, na sociedade, em todos os lugares que nós frequentamos. Tem sido o amor de Deus aquilo que nos motiva? É a essa motivação que a palavra de Deus deixa.
O segundo entendimento que a palavra de Deus nos dá nesse texto é quando a nós usarmos os nossos conhecimentos e os nossos talentos também com a motivação do amor, porque o conhecimento, os nossos talentos sendo usados sem amor também não vale nada, não vale nada. O texto diz, verso 2: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Então, o texto está dizendo aqui: eu posso ser conhecedor da religião, falando aqui de fé, eu posso ser conhecedor dos mistérios, eu posso ter todo o conhecimento, está falando da ciência, mas se eu não tiver amor para usar isso, não tem valor nenhum. Vamos falar de ciência. A ciência, nos dias de hoje, nos últimos 100 anos, nós podemos dizer que a ciência tem se multiplicado de uma forma, assim, até assustadora. Tecnologicamente, em todas as áreas aí, espacial, médica, comunicações, coisas que nós nem imaginávamos há algumas décadas atrás, nós vemos assim se desenvolvendo de uma forma fantástica, uma forma que nós nem podíamos imaginar. Agora, eu faço uma pergunta para os irmãos: isso tem melhorado a vida humana, a sociedade humana? As nações têm deixado de guerrear? Deixou de existir crianças passando fome no mundo? Deixou de ter crianças, pessoas morrendo sem acesso a médicos e remédios no mundo? As famílias, elas estão mais unidas ou estão sendo destruídas? Então, significa que o conhecimento não está trazendo progresso para a humanidade, em termos humanos. Está trazendo progresso tecnológico, mas não está melhorando a qualidade de vida humana, enquanto gente, enquanto humanos. Porque por trás de todo o desenvolvimento tecnológico não está o amor, está o interesse econômico. Porque se gastam milhares e milhares de dólares no mundo inteiro para desenvolver técnicas para que as plantações produzam mais no menor espaço de terra. Então a produtividade das plantações está cada vez mais alta, se produz cada vez mais em menor espaço, mas continua gente morrendo de fome, sem acesso a uma alimentação decente todo dia. Hoje, crianças morreram de fome no mundo, sem ter acesso à alimentação, morreram desnutridas. Então se gasta dinheiro para desenvolver como produzir mais, mas tem pessoas que não têm acesso à alimentação. Gasta-se milhares e milhares de dólares para se produzir técnicas para curar doenças, mas os laboratórios registram patentes dos novos remédios, e se a pessoa não tiver dinheiro para comprar o remédio, ela morre por causa disso, porque os remédios novos custam caríssimo. Nem sempre os governos têm como bancar isso para a população, e se a pessoa não tiver como comprar, ela morre. Então, o conhecimento não está motivado pelo amor às pessoas, para curar as pessoas. O conhecimento está motivado pela ganância, está motivado pelo interesse econômico. E o texto diz aqui: então não adianta ter conhecimento,
Não adianta ter todo o conhecimento do mundo, conhecer todos os mistérios, desenvolver filosofias, teologias, desenvolver conhecimentos. Não adianta nós termos dons, talentos, se eles não estiverem a serviço do nosso próximo e de Deus, motivados pelo amor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, nós temos que colocar à disposição de Deus e do nosso próximo, motivado pelo amor. Porque se não for assim, não tem valor algum, diz a palavra de Deus. Qual tem sido a nossa motivação, meus irmãos, para aplicarmos aquilo que nós conhecemos? Obviamente que nós temos que aplicar os nossos conhecimentos para buscar um conforto para a nossa família, para termos os nossos bens. Biblicamente isso não é errado, mas é necessário que nós façamos isso por amor também às pessoas, que nós façamos isso também por amor a Deus e a sua obra, porque senão não tem valor algum, diz a palavra. O terceiro entendimento que nós podemos ter baseado no texto, e agora vem esse entendimento do verso 3, é que as boas obras não têm valor algum se não forem motivadas pelo amor. O verso de número 3 diz que ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Imaginem uma pessoa que tenha muito dinheiro. Se ela vender tudo que ela tiver e ficar sem um centavo, doar tudo para os pobres, se ela não fizer isso motivada corretamente, não tem valor nenhum, diz a palavra de Deus. Não tem valor algum. E isso é muito importante nós entendermos como igreja do Senhor, meus irmãos, e aqui eu quero pedir a máxima atenção dos irmãos, porque nós entramos num campo em que nós precisamos entender, esse assunto está correlacionado com a doutrina da graça de Deus. Porque o crente ele precisa fazer boas obras. O crente precisa bem. Mas há muito crente praticando bem, fazendo boas obras pelo motivo errado. Porque a nossa única motivação para fazer o bem é o amor a Deus e o amor ao próximo. Só. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer muitas coisas, mas se a motivação não for amor, não tem valor algum. Motivos errados. Eu vou falar aqui de alguns motivos errados para se fazer boas obras. Primeiro motivo errado para se fazer boas obras: aliviar a consciência. Tem pessoas que fazem boas obras porque cometem coisas erradas e então querem aliviar a consciência. Por exemplo, ganham dinheiro de forma desonesta, e aí, porque ganham dinheiro de forma desonesta, para aliviarem a sua consciência, no final de semana compra um pacote de bala, pacotão assim de bala, divide em um monte de saquinho assim, e vai lá na favela. Agora não pode falar favela, comunidade, né? Vai lá na comunidade de carentes e distribui para os meninos lá. É para aliviar a consciência. Não tem valor nenhum nisso, mediante a palavra de Deus. Outro motivo errado, segundo a palavra de Deus, para fazer boas obras: para compensar más ações.
diante de Deus. Por exemplo, uma pessoa é crente e ela sabe que Deus não gosta da mentira. Então, hoje eu contei uma mentira, então eu vou fazer uma boa obra para compensar, para balancear as coisas diante de Deus. Então eu fiz uma coisa ruim, a balança pesou de um lado. Eu faço uma coisa boa para compensar do outro. Então tem pessoas que acham que para se justificar diante de Deus, ela precisa compensar atos de bondade contra os pecados que ela cometeu. Biblicamente isso não se sustenta. A pessoa está enganada. Depois nós vamos ler um texto bíblico que nos mostra isso. Então, uma pessoa que faz boas obras para compensar pecados está perdida diante de Deus. Nenhum ato bom que você faça pode compensar o pecado que você cometeu. Outras pessoas querem fazer boas obras para alcançar a bênção de Deus. Hoje está muito em voga isso por aí. Teologia da prosperidade, já ouviu isso? Vem cá, me dá teu dízimo e leva a tua bênção. O dízimo você dá na hora, a bênção você leva depois, se você tiver fé. É isso que pregam por aí. Teologia da prosperidade. Mentira. Ninguém deve dar dízimo para receber bênção. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus não faz troca. Deus não barganha. Deus dá tudo de graça. Se você entende que deve dar o dízimo, e você deve dar isso espontaneamente por entender que isso é da palavra de Deus, você deve entender que você dá o dízimo porque você já recebeu a bênção, não para receber a bênção. Quem dá dízimo e oferta dá porque já foi abençoado por Deus. Então coopera com a pregação do Evangelho. Então ele foi abençoado por Deus, com emprego, com saúde, com capacidade para trabalhar. Então, por gratidão a Deus, ele contribui com a obra de Deus segundo o que Deus colocou no coração dele, não por constrangimento. Ele dá de boa vontade, porque a palavra de Deus diz que ele ama aquele que dá com alegria. Se você não dá com alegria, é melhor não dar. Tem muito pastor que não tem coragem de falar isso em culto, porque tem medo de as entradas caírem. Mas eu digo, se você não dá com alegria, com entendimento, é melhor não dar, porque Deus não se agrada. Deus se agrada só de quem dá com entendimento, com alegria e com desprendimento. Deus não troca, Deus não faz barganha com bênção. Então não dê nada, não faça boa obra para receber a bênção de Deus. Não faça uma visita no orfanato para receber a bênção de Deus. Entendeu? Não distribua aos pobres para receber a bênção de Deus. Não dê oferta para receber a bênção de Deus. Não trabalhe na igreja para receber a bênção de Deus. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. As boas obras, elas têm que ser motivadas pelo amor. Pelo amor. Eu recebi o amor de Deus. E porque eu recebi o amor de Deus, por amor, eu faço a Deus, eu faço ao próximo. Se não for assim, a palavra de Deus diz que não tem valor algum. Não tem valor algum. Então, as boas obras não servem para alcançar bênçãos de Deus. E mais um motivo, e esse, irmãos, prestem atenção nisso, isso é muito importante para nós que somos cristãos, estamos na igreja, porque tem gente que está na igreja e ainda não aprendeu isso. Para você que não é cristão, que está visitando a igreja, saiba disso. As boas obras não servem para alcançar a salvação. Vou falar de novo. Boas obras não servem para alcançar a salvação.
está na Bíblia. Tem pessoas que acham que precisam fazer boas obras a vida inteira para merecerem a salvação. E a palavra de Deus diz que a salvação é gratuita, é de graça, pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. Então não caia nesse engano de achar que você tem que fazer as boas obras para merecer a salvação. Eu vou falar 2 textos aqui, não precisa abrir, se você quiser anote para depois ler em casa. Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos, está falando da salvação, são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela graça de Deus. Em Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, olha a palavra que está na Bíblia, justificados gratuitamente por sua graça. O apóstolo Paulo é até redundante aqui. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo que dá o perdão dos nossos pecados para que nós sejamos salvos. Não são as nossas obras. O papel das obras na vida humana é a gratidão a Deus pela salvação. Então nós cremos em Cristo, e porque fomos alcançados pelo amor de Deus, nós fazemos as boas obras. As boas obras são consequências da salvação e não a causa da salvação. As boas obras, elas devem ser feitas por amor, porque o amor de Deus nos alcançou. Por amor a Deus, nós fazemos boas obras, e por amor ao próximo, e nunca para obtermos a salvação. Salvação é exatamente, única e exclusivamente pela graça de Deus. É por isso que nós nem ganhamos a salvação pelas boas obras e nem perdemos a salvação por deixar de fazer obras. Salvação é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então a minha pergunta nessa noite é: o que tem motivado as suas obras? Na igreja, no mundo, na sua família. O que tem motivado você a fazer as coisas? Se não tem sido o amor, se tem sido para ser salvo, não tem valor. Se tem sido para aliviar a sua consciência, não tem valor. Se tem sido para receber a bênção de Deus, não tem valor. Deus abençoa, não é pelas obras. Se tem sido para compensar os pecados, não tem valor. A única forma de receber o perdão dos pecados é pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. As nossas obras têm que ser feitas por amor a Deus, porque senão elas não valem de nada. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo pelo nosso Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos fazer as boas obras, porque Deus espera isso de nós. Nós recebemos a salvação de graça, e agora nós que recebemos esse amor, vamos amar o nosso próximo e fazer o bem. Nós somos alcançados pela graça de Deus, e agora nós vamos trabalhar para que essa graça alcance a vida de outras pessoas. Então vamos trabalhar na obra do Senhor, pelo amor. Eu quero encerrar a mensagem de hoje propondo que nós reflitamos sobre qual tem sido a nossa motivação nas nossas palavras, na aplicação dos nossos conhecimentos e talentos e na prática das nossas obras. Qual tem sido a sua motivação?
Se tem sido o amor, amém, glória a Deus, conserte isso. Se não tem sido o amor, não pare de praticar boas obras, mas mude a sua motivação. Não pare de buscar conhecimento e aplicar os seus conhecimentos, mas mude a sua motivação. Quanto às suas palavras, se a sua motivação não tem sido amor, certamente as suas palavras não têm sido boas. Então mude as suas palavras, mudando a sua motivação, para que as suas palavras, como diz o texto de Efésios, sejam somente para a edificação da sua vida e da vida do seu próximo, e para a glória de Deus. E que assim nós possamos, em tudo que fazemos, pensamos, sentimos, sermos motivados pelo amor de Deus. Amém? Vamos cantar a primeira, a terceira e a última estrofes do hino 569. Vamos ficar em pé? Estamos caminhando para o final do culto. Depois do culto, então, o departamento de eventos, juntamente com o Coral Infanto Juvenil, fará uma homenagem aos pais, já que hoje secularmente é comemorado o Dia dos Pais.